Com grande alegria, estamos aqui novamente para mais uma reflexão das noites de quarta-feira. Espero que possamos, então, abrir os nossos corações para refletirmos sobre tudo aquilo que Jesus, nosso Mestre, pôde nos deixar. Serenemos os nossos campos materiais, deixando de lado as atribulações do dia, que possamos assim entender que Jesus jamais nos abandona. E essa reflexão vale muito a pena, cada palavra, cada ensinamento, pois é do livro do Emmanuel, Chico com Emmanuel. O livro chama-se Segue-me. E a passagem bíblica que vamos trazer hoje é um ato de muito verbal, né? É uma carta que Paulo escreveu aos Filipenses, onde a ação é o seu principal motivador. Paulo, quando escreveu essas cartas aos Filipenses, ele estava preso e nesses momentos de angústia e solidão, ele queria uma forma de gratidão àquele povo que tanto o ajudou e ajudava ainda. Ele queria não só trazer consolo, mas também um alerta. Então a nossa passagem, a nossa reflexão hoje é sobre esse alerta. Devemos então atentar para cada palavra e sentido que Emmanuel impôs nesse texto tão bonito e tão reflexivo também. Bem, o título já é um verbo, operemos. A passagem bíblica é operai a vossa salvação. Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Então, o que Emmanuel nos traz? Na primeira frase, também, já começa com um forte chamado para nós. Salvar quer dizer guardar, preservar, livrar-se do perigo. Muitos verbos. A análise que eu fiz de cada parágrafo, de cada frase, foi a intensidade verbal que Emmanuel quis trazer, que realmente é um chamado para nós. Salvar quer dizer guardar, preservar, livrar-se do perigo. Na segunda frase, Emmanuel já nos diz: operar significa agir, efetuar, executar. Então, ele já deu dois caminhos. Operai a vossa salvação. Ele já nos deu o sentido de salvação, né? Que é guardar, preservar, e já nos disse, operai. Ou seja, julgou para nós, né? Nós é que devemos operar. Nós é que devemos agir, efetuar e executar. Então ele diz que o apóstolo, né, o Paulo, induz-nos a refletir sobre o imperativo do próprio esforço na elevação espiritual, como a dizer-nos que o Criador não dispensa a cooperação do homem nas edificações da vida. Nós somos co-criadores. Deus, nosso Pai, criou-nos, criou os universos, criou tanta coisa e cria incessantemente. E às vezes pensamos, Deus criou tudo e todos e Jesus salva. E ali paramos, Jesus salva. Não, eu creio que Jesus salva, a minha fé é imensa. Jesus vai nos salvar, vai nos trazer a salvação. E talvez desse contexto e desse pensamento, a gente pode criar uma certa estagnação e não conseguirmos desvencilhar de alguns, não só problemas, mas não conseguirmos acharmos soluções que estariam nas nossas próprias mãos, que bastaria a gente tomar o quê? Uma atitude, a gente agir. Bastaria nós
encararmos um trabalho no sentido da nossa salvação espiritual. É esse o chamado que Paulo quis nos dizer com operai a vossa salvação. Nós somos donos da nossa individualidade e da nossa vida. E nós a mudamos, a contextualizamos e trazemos para nós aquilo que a gente acha que é de melhor. Mas muitas vezes estagnamos aguardando um culpado, uma pessoa, um governo, uma entidade e aguardando o próprio Jesus, talvez. Porque foram muitos anos que ouvimos essa frase, que Jesus irá nos salvar, mas Ele sim irá nos salvar. Não estamos aqui negando a salvação de Jesus, desde que nós também queremos ser salvos. Então o nosso papel é primordial nessa vida, na nossa vida. Não devemos esperar nada, e sim agirmos dentro das condições que Deus nos propôs. Quais foram as condições de vida que temos hoje? Na pobreza, na riqueza, no corpo que temos, com a doença que temos, ou não, na saúde que temos, com a família que temos, com o trabalho que temos. Jesus quer operação, quer ação. E para isso devemos estar conectados com algo muito maior que só o material, aquilo que a gente enxerga. Essa reflexão é muito mais profunda, porque acaba chegando em autoconhecimento, em saber o que realmente podemos fazer de fato, o que realmente vai nos elevar espiritualmente. Na quarta frase, então, Emmanuel continua. E em verdade, nas faixas mais simples da natureza, vemos semelhante princípio dominar claro e metódico. Então, olha, a natureza nos mostra todos os dias o esforço que ela tem para manter-se viva. Não só manter-se viva, como também criar mais vida. Então, é a criação incessante, né? Deus concede ao homem a gleba que produzirá o pão, contudo, não lhe dispensará o concurso na lavoura frustescente. Confere-lhe as vantagens da biblioteca preciosa, mas reclama-lhe a aplicação pessoal na conquista do conhecimento. Cede-lhe o bloco de mármore puro, entretanto, exige-lhe suor e atenção no buril, para que a obra-prima de estatuária se expresse, vitoriosa. As ferramentas estão à nossa volta, a todo tempo, sejam elas materiais ou espirituais. Temos a estrutura que precisamos para crescer espiritualmente. Temos a certeza disso. Isso não é desculpa para deixarmos de lado o que temos que fazer hoje. Hoje é o dia. Hoje é o dia mais importante que temos, porque é o único que temos. O ontem já se foi e esperamos ter aprendido a lição. O amanhã não se sabe. Hoje é o dia. Hoje é o dia de vencer aquele orgulho difícil, de conversar talvez com aquela pessoa que há muitos anos não conversamos, de resolver um problema de caráter íntimo com alguém ou consigo mesmo, de darmos um passo espiritual. Esse é o convite, é o chamado que Paulo fez aos filipenses. Que não adiantava reclamar, que não adiantava murmurar, que o ânimo e a fé era o que eles precisavam para continuar.
continuar na operação da nossa salvação, de cada um. Se nós operarmos em prol da nossa salvação, estaremos sim, com certeza, olhando o nosso próximo para o nosso lado. Com certeza estaremos, porque a nossa salvação envolve a salvação dos nossos demais. Não nos salvaremos sozinhos. E isso é tão bonito, porque em momento nenhum do Evangelho e da doutrina espírita, a gente percebe, mesmo quando se fala em autoconhecimento, de que a gente caminha sozinho. Mas o íntimo de cada um é cada um que vai saber. As necessidades, o burilamento diário, o cotidiano, a força para vencer cada obstáculo. E não estamos sozinhos, porque sempre temos a ajuda necessária. Sempre podemos contar com ajuda. Apenas temos que serenar os nossos corações, porque talvez o desespero, a ansiedade, a preocupação já vire a própria doença. E daí já não mais enxerguemos o caminho. Apesar de um caminho estar tão iluminado, né, que Jesus já ilumina tanto o nosso caminho, mas muitas das vezes a gente deixa a escuridão pairar um pouco sobre os nossos olhos, ouvidos. E isso é o esforço, né, que Emmanuel fala. O apóstolo induz a refletir sobre o imperativo do próprio esforço para a elevação espiritual. A palavra esforço tem sido para nós uma palavra muito importante, porque o esforço de termos mais paciência, o esforço de sermos mais fortes, o esforço de buscarmos sempre o bem, o esforço é algo que não pode cessar em nós. A boa vontade, o ânimo, tudo isso dá aquele primeiro impulso, mas o que nos mantém é o esforço e a persistência. É nisso que devemos atentar. É neste ponto chave e alto para nós, em termos de elevação, é o esforço. O quanto de esforço estamos fazendo, tendo, perante as situações adversas das nossas vidas? Será que eu me esforcei ao máximo para que aquilo desse certo, para vencer tal ou tais obstáculos? E não é de uma noite para o dia, né? Esforços diários, construções diárias, preces, conexões com pessoas que vão nos ajudar. Tudo é um caminho e cada um busca dentro de si esse caminho. Não existe uma receita. A receita é essa que Emmanuel está nos mostrando aqui através dessa carta que Paulo fez aos Filipenses, né? Em como operar a nossa salvação. Seguindo então a mensagem, ele nos diz: assim também a colaboração humana jamais será excluída na solução dos problemas de natureza espiritual. Jesus opera em nós o amor ao bem e as condições renovadoras da fé, acrescentando-nos a sede de luz. No entanto, cabe-nos operar, por nossa vez, a transformação de nossa existência e de nossa alma, a fim de que os valores do céu nos sublimem a vida. Jesus, ele mantém essa chama acesa em nós. Quando a gente pensa tudo que ele já viveu, todas as dificuldades de um espírito tão iluminado,
passar pelo nosso planeta e deixar tamanha beleza de exemplos, de vivências, não tem como a gente negar que Ele realmente tem condições de nos salvar. Mas Ele é muito claro também que cabe-nos operar, tomarmos frente desse veículo que é a nossa vida. Ora estaremos mais rápidos, ora mais lentos. Ora teremos mais condições, horas menos. Mas nunca parar, nunca estagnar, pensando que aquilo poderia sim não estar valendo de nada. Termos a humildade de sempre olhar o nosso próximo como alguém muito especial. O esforço de vencer o egoísmo e o orgulho e trabalhar mais a humildade. O esforço de vencer aquele sentimento que às vezes paira em nós e não quer sair mais. E pensamos estar tão cheios da verdade que ficamos cegos. Jesus quer realmente que se abra um clarão e que a gente consiga enxergar no outro o amor que Ele depositou, assim como depositou em nós. Então a doutrina espírita vem trazer para nós um chamado através dessa reflexão muito especial. Segue-me. Pensemos em Jesus, pensemos nos apóstolos que ouviram o chamado do Cristo nas condições que eles tinham. Cada um com os seus problemas, com as suas vivências, com as suas atribulações, com as suas condições sociais, que eram adversas. Era um grupo totalmente adverso um do outro. Mas o que Jesus enxergou em cada um, enxerga em nós também. O chamado existe para todos nós. A cada amanhecer se renova essa esperança de podermos fazermos algo melhor do que fizemos ontem e trazermos para a nossa vida e de quem está ao nosso redor a elevação espiritual. A busca e a ânsia da elevação espiritual. Esse é um caminho. No Evangelho segundo o Espiritismo, na passagem que traz para nós, ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. É no capítulo 25, os itens 1 a 5. Tem claramente uma linha de raciocínio e de reflexões que nos leva no mesmo caminho dessa passagem do livro Segue-me, do livro de Chico com Emmanuel, Porque como que o céu vai nos ajudar, se nós ficarmos parados, se a gente não quer operar essa salvação? É impossível. É impossível. O nosso trabalho tem um poder tão grande, nós temos um poder tão grande de operação em nossas vidas, que seria quase que, digamos, 100%. Se usarmos toda a nossa essência divina em prol daquilo que é o caminho do bem, que é proposto pelas leis divinas, estaríamos plenamente em evolução muito mais rápida e menos dolorosa, Qual que é o caminho que não é pela dor? Qual que é o caminho do amor? O que nós devemos fazer para chegar a caminhar pelo amor e não pela dor? Porque nós espíritas às vezes costumamos dizer, se não vai pelo amor, vai pela dor.
Mas será que nós já pensamos e nos esforçamos o suficiente para caminhar pelo amor? Qual seria, né? É uma reflexão muito íntima de cada um. Qual seria o caminho do amor em nossas vidas? Falando em caminho, o último parágrafo, Emmanuel nos diz: o Senhor, para ajudar-nos, não prescindirá do auxílio que devemos a nós mesmos. Ele não vai correr do auxílio, nunca, né? O Mestre acendeu a luz no caminho. Mobiliza a tua alma ao encontro dele. Achei essa frase linda. Sucinta, mas ela diz tudo, né? O Mestre acendeu a luz no caminho. Mobiliza a tua alma ao encontro dele. Então, todas as vezes que tivermos aquele momento em que a gente fala, não, isso não está acontecendo comigo. Tem alguma coisa errada. Eu devo ter feito uma coisa muito ruim para o outro para eu passar por isso. Ao invés da gente pensar nisso, a gente pensar, o meu caminho está iluminado. Por quem? Por Jesus. Ele já acendeu a luz do meu caminho. Então o que eu faço? Eu vou mobilizar a minha alma. Eu vou me esforçar. Eu vou operar. Eu vou agir. Eu vou verbalizar o Evangelho. Para quê? Para ir ao encontro dele. E aí, quando a gente faz esse esforço, todas as nossas células, tudo que a gente tem de material e imaterial e espiritual, faz o quê? Converge para esse objetivo. E acaba que nós nos sentimos melhores. Todas as vezes que fazemos isso, nós nos sentimos melhores e mais fortalecidos. Porque deixamos de lado um pouco do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa verdade, né? Porque todo mundo tem as nossas verdades. E olhamos para frente num caminho que Jesus iluminou. Esse é o chamado do Cristo. Isso é que Paulo quis dizer aos Filipenses quando lá estava preso e escreveram essas cartas. Que não era para murmurar, era para fazer tudo com o quê? Com esforço, alegria, dedicação, ânimo, fé, sem ferir quem estava ao nosso redor. Porque senão de nada adiantava. De nada valeria a pena todo o nosso esforço. Se tivermos que depredar, destruir, para que consigamos algo, estamos totalmente contra as leis divinas. Então não vai valer a pena também, né? Todo o esforço que a gente fizer. Lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, nessa passagem, ajuda-te que o céu te ajudará, diz o seguinte, que significa que o homem deve colocar todo o seu esforço no trabalho digno e edificante em prol de si mesmo e do semelhante. Para isso, deve ele utilizar de todos os recursos orgânicos, materiais e intelectuais que possui. Tá aí. Nós temos todos os recursos. Busquemos a intelectualidade, busquemos a moral. E aquela pessoa que está acamada, que veio com uma deficiência, que não enxerga, que não escuta, ela veio preparada também. Talvez ela tenha mais intelecto, mais trabalhado que nós. Então não pensemos que as limitações físicas são limitações do espírito. Pensemos na expansão espiritual, além do corpo. E utilizemos o corpo enquanto instrumento para alcançarmos essa salvação, para operarmos de fato a nossa vida. Nós é que regemos a nossa vida. Nós é que nos entregamos, sim, aos ensinamentos e às reflexões de Jesus, mas não aguardamos, de fato, que Ele vá nos salvar se ficarmos parados, apenas nos intelectualizando,
conversando. Não. Precisa de ação, de execução, de trabalho incessante, de mobilização. A natureza nos mostra, e vários exemplos aqui nos falaram que confere as vantagens da biblioteca, mas reclama-lhe a aplicação pessoal. Não adianta o intelecto sem a gente saber aplicar. Não adianta uma pedra linda sem lapidar. Então precisa de ferramentas. Busquemos no nosso íntimo tudo aquilo que Jesus nos disse. A doutrina nos leva a caminhos maravilhosos do autoconhecimento. É um caminho sem volta. É um caminho do qual a gente não consegue realmente desvencilhar. Graças a Deus. Uma vez o passo dado, foi dado. Não temos como retroceder. Conseguimos evoluir, mas também não estacionemos. Não deixemos de levar aquilo que nos move para o nosso coração. Pensemos sempre no caminho iluminado que Jesus é a luz desse caminho, Ele já colocou a luz para a gente conseguir se mobilizar e ir ao encontro dele. Essa é a reflexão desta noite. Espero que todos nós possamos cultivar a luz de Jesus em nossos caminhos, mantê-la acesa em nossos corações, as nossas casas, nossas famílias. Receba o nosso fraterno abraço, que as bênçãos do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês, nos lugares mais difíceis, que essa luz possa se acender, nas prisões, nos hospitais, em lugares endurecidos, ainda com tantas divergências para o Evangelho. Que a luz de Jesus resplandeça cada vez mais forte e que possamos iluminar a quem está à nossa volta. Um forte abraço a todos vocês que nos acompanham aqui do Centro Espírita Augusto Silva, que possamos continuar as nossas reflexões e podemos cada vez mais trabalharmos em prol de Jesus e de seu Evangelho. Que assim seja. Tenha uma boa noite.